Graça e paz, companheiros de tribulação e luta. Aqui quem fala é Marcos Cardoso, sou psicoterapeuta aqui do canal Emoções Olhos da Fé. Esse é mais um vídeo que nós estamos gravando aqui da nossa série sobre o livro de Provérbios, né? A bússola divina para a vida. Hoje o nosso tema muito importante. Antes de eu conversar, falar com você sobre o nosso tema, eu quero pedir que você se inscreva neste canal, compartilhe para as pessoas. A sua ajuda aqui é muito importante. Se cada uma das pessoas, nossos últimos vídeos tiveram aí 140 visualizações, se cada uma dessas pessoas compartilhar com 5 pessoas, isso vai ajudar com que a gente cresça. E se cada uma dessas pessoas seguirem, comentarem também, todos vocês comentar, mesmo que uma crítica, um elogio, alguma coisa aqui nos comentários, isso vai ajudar bastante. O YouTube vai mostrar para mais pessoas, nosso canal vai crescer e vai alcançar mais pessoas para a glória de Deus, para que a gente seja abençoada com esse tema muito importante, esse conteúdo que é muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. Vamos lá, nosso tema hoje é o tema 2 da nossa série sobre o livro de Provérbios. Nós entendemos um pouco sobre a introdução do livro de Provérbios na nossa última conversa, no nosso último vídeo. Nós entendemos que o livro de Provérbios ele foi feito para nos ensinar a habilidade de viver. E quando nós compreendemos isso sobre a habilidade de viver, que o livro de Provérbios ele traz essa sabedoria milenar, trazendo para a gente um conhecimento intenso para que a gente possa compreender mais sobre essa habilidade de viver, com justiça, equilíbrio, né, equidade, equidade, que nós vemos no último vídeo. Isso trouxe para nós uma base e nós entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar aqui para você no final desse vídeo, para que você possa assistir lá o primeiro vídeo dessa série, da introdução ao livro de Provérbios, que vai ser muito importante para você nesse processo. Mas hoje nós vamos para o nosso segundo tema e não menos importante. Nós vamos falar sobre o freio da alma, que é o quê? A língua, né? Ou, querendo ou não, nós vamos falar, o nome que é dado hoje é sobre a impulsividade. Nós vivemos em uma sociedade em que nós estamos na era de tudo rápido, daquelas respostas imediatas, julgamentos, várias coisas, redes sociais, e tudo isso nos leva ou melhor dizer, nos tenta dar uma resposta imediata. E nós levamos em conta tudo, o nosso ambiente, o ambiente que nós estamos vivendo, nós estamos inseridos, a educação que nós estamos recebendo. Isso pode formar pessoas, isso pode formar personalidades, enfraquecer ou fortalecer traços da personalidade de alguém. Então, nesse período nós aprendemos como nós devemos nos comunicar com a pessoa. Mas hoje a impulsividade é algo que tem acontecido em vários casos, em muitas pessoas. E muitas das vezes nós acabamos colhendo os frutos daquilo que nós falamos, né? Ou nós somos impulsivos em não falar e muitas vezes nós nos arrependemos. Hoje, normalmente, a impulsividade de não falar está relacionada ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. No transtorno afetivo bipolar, é dito que no período de mania ou hipomania, a pessoa ela fala com mais frequência e ela se torna mais impulsiva. No meu curso Emoções à Luz da Fé, eu mostro lá uma citação do livro do doutor Alain France, do livro Voltando ao Normal. O doutor Alain France, ele foi considerado pela Forbes o maior psiquiatra do mundo e ele diz que mania não é uma doença. Né? Mania é uma resposta do indivíduo à situação externa que está acontecendo. Então, o falar impulsivamente não é algo, não é uma doença. No TDAH é resultado de uma doença também, né? Ou seja, resultado de um processo neurobiológico que não existe comprovação para um processo neuroquímico ou uma desregulação neurológica para que a pessoa fale daquela forma. Não existe um critério, não existe uma base, não existe um exame que comprove essa doença, né? Esse problema é um transtorno. Transtorno é uma desordem, né? Mas não é uma doença. Mas a impulsividade tem tido como todas essas questões relacionadas a uma doença. Só que isso invalida as escrituras e não existe ciência por trás disso.
As Escrituras ela fala sobre o lidar com a impulsividade há milênios atrás. Então, todos os conselhos da Bíblia sobre você aprender a lidar com, com a impulsividade seria em vão, porque a impulsividade seria resultado de uma doença. Mas hoje nós vamos analisar alguns textos. O que é que o livro de Provérbios fala sobre a impulsividade? O primeiro texto que eu quero analisar junto com você, estudar junto com você, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, neste exato momento, abra a sua Bíblia junto comigo, ou acompanhe aqui na tela esse texto comigo para que você possa compreender mais sobre a questão da impulsividade. Vamos ler Provérbios 19, 2, que diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Em algumas outras traduções pode estar assim: não é bom agir antes de pensar e peca quem é precipitado. Então, o texto de Provérbios 19:2 é um texto muito importante, onde fala sobre a questão da impulsividade. No original hebraico, a palavra precipitado, a pronúncia é uts, ele não significa apenas a rapidez no falar, mas também uma ideia de pressão ou estreitamento, ou seja, é quando você sente uma urgência física de reagir. Então, uts, precipitado no livro de Provérbios, né? É um estreitamento, né? Ou seja, a impulsividade estreita, em outras palavras, a sua visão, onde você tem uma visão estreitada e acaba tomando decisões precipitadas. Então, você para de ver as opções ao redor e você só vê o alvo da frente. Então, o UTS é como um estreitamento ou uma pressão, ou seja, no momento que você está impulsivo, no momento em que você se sente impulsivo e que você vai agir impulsivamente, o seu foco é tão estreitado que você só pensa naquele alvo, que é o quê? Responder impulsivamente. Só que esse estreitamento faz com que você não veja ao redor as outras oportunidades. Então, o texto diz que quem tem os pés apressados, né? Ou seja, quem é precipitado, essa pessoa acaba pecando. A palavra hebraica para pecado aqui é kata, ou, curiosamente, é um termo que significa errar o alvo, né? Ou seja, você errou o objetivo, você acabou transgredindo, em outras palavras, a lei de Deus. Então, o impulsivo, a pessoa não erra em si porque é mal, mas erra porque está com tanta pressão que não calibrou a mira. Em outras palavras, não acabou não mirando no caminho correto. Então, essa pessoa, ela, em outras palavras, ela atira antes de ver. É como você está em um local, está caçando, e você, antes de ver uma caça, você começa a atirar. Então, essa é uma pessoa precipitada. E a precipitação leva ao pecado. A Bíblia diz, nós lemos Provérbios 19:2, né? Não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho, né? Então, a gente acaba tomando um caminho errado, um caminho que nos leva ao erro, ao pecado. Então, a impulsividade é resultado de uma pessoa que não reflete antes de agir. Então, imaginei quantas vezes você já errou algum alvo na sua vida, né? No namoro, no emprego, ou em uma amizade, ou simplesmente porque você não soube esperar o momento certo, ou o momento de Deus. Então, uma pessoa impulsiva é aquela que perde o foco do alvo. Então, quando ela perde o foco do alvo, ela se torna impulsiva. É uma pessoa que está no propósito de casamento. Ela pula todas as etapas de conhecer e vai logo e se casa. E depois se frustra, porque não era aquilo que ela imaginava. Por quê? Ela pulou as etapas. Ela perdeu o alvo. Ela esqueceu do alvo. Deixou-se levar pelos desejos do coração. Então, a pessoa impulsiva, ela acaba perdendo esse alvo. No contexto bíblico, é o estreitamento, né? E esse estreitamento leva a pessoa para um juízo temerário. Então, essa pessoa não consegue escutar direito, a pessoa não escuta, compreende e tem um juízo temerário, ou seja, a pessoa acaba julgando antes de fazer. Então, nesse texto agora, nós vamos tocar aqui numa ferida comum, que é comum hoje,
especialmente para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que têm 20 anos para cima, né? Então, é uma sensação que todos estão falando mal de você. Tem pessoas que acabam acreditando que pessoas estão falando mal dela, mesmo que as pessoas não estejam falando nada. Algo que diz, leia comigo Provérbios 18:13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, o impulsivo, ele sofre muito por antecipar algo que está no futuro e que muitas vezes não existe. Eu costumo chamar isso de uma pessoa que acaba acreditando em algo que as outras pessoas estão pensando em duas coisas. A primeira é a síndrome, eu costumo colocar o nome, né, de síndrome da onisciência. É a pessoa que ela pega algo, um atributo de Deus e coloca sobre si, que Deus é onisciente, sabe de tudo. Uma pessoa, nós não sabemos de tudo. E se a gente tentar carregar esse atributo, a gente não vai conseguir, que é um fardo superior às nossas capacidades. Outra coisa também é alucinação auditiva social. Isso não é o nome de uma doença, mas é um nome que para identificar ou para pessoas que acaba tentando, né, ouvir ou identificar aquilo que as pessoas estão acreditando, falando sobre ela ou algo do tipo, sendo que não existe. Então, ela não ouve o que a pessoa disse. Ela ouve a insegurança dela e acha que a pessoa disse isso. Então, a pessoa ela acaba ouvindo a sua própria insegurança do coração e, a partir dessa insegurança que ela tem, ela ouve essa insegurança e acredita que aquela pessoa está pensando aquilo que ela está pensando. Ou seja, isso, por a pessoa insegura ouvir a sua insegurança e achar que a pessoa está falando, ela acaba tendo um juízo prévio, sendo impulsiva e acreditando em algo que não existe. Então, essa pessoa acaba entrando nesse processo terrível. Então, do verso 13 de Provérbios 18, né, a palavra no hebraico, estutícia, ela está ligado à tolice, né? Ela descreve uma tolice que causa um dano moral. Então, quando você julga alguém sem provas, ou seja, você é impulsivo com alguém sem prova, você está sendo um tolo, como isso é o livro de Provérbios, né? Um tolo. Você está construindo, em outras palavras, você está construindo um tribunal dentro da sua cabeça, onde você é o juiz, você também é o júri e você é o carrasco. E a base de todo o processo desse tribunal é uma mentira. Então, a impulsividade, ela nos tenta, isso tudo é produto do engano do nosso coração, ela tenta nos levar a um caminho que não existe. E qual é o remédio para isso? Escuta ativa. Se você acha que alguém falou mal de você, a sabedoria bíblica de Provérbios nos aconselha não, julgar em silêncio, ou seja, ficar tempo para você, porque isso pode ser um veneno se você não souber lidar com isso. Você pode ter dois caminhos para você ter esse domínio próprio. Ou você pergunta a pessoa, ou melhor ainda, você tem a grandeza de ignorar. Porque 98% das coisas que a gente acredita que as pessoas estão falando sobre nós é mentira. A pessoa não está pensando nada de nós, está vivendo a vida dela, e a gente acaba sendo impulsivo ou interpretando as intenções. As pessoas também impulsivas no falar, fala as coisas que acaba se arrependendo de ter falado, às vezes começa a falar muitas coisas da própria vida que não era para ser falo, e aí depois se arrepende, por que eu falei isso? Então, todos nós, eu e você, todos nós lutamos contra a impulsividade. Mas existem pessoas que lutam mais ainda. Por quê? Se as pessoas repetiram ainda mais, quanto mais repete isso, a mãe da aprendizagem é a repetição. Então, quanto mais você repete algo, um comportamento, quer seja bom, nocivo ou virtuoso, ele vai ficar gravado. Seu cérebro vai aprender, sua mente vai receber esse comando. Então, a pessoa que repete esses comportamentos se torna um padrão. Então vai ser muito difícil, vai ser impossível? Não. Essa pessoa precisa agora fazer o caminho inverso, né? Então, esse é um processo. A impulsividade ela não é uma doença. Ela é uma disposição do coração em querer
estar à frente ou querer se apressar antes de receber as orientações corretas. Então, a Bíblia ela traz várias questões relacionadas, o livro de Provérbios, sobre a questão de um coração que está querendo sempre estar à frente. Então, e o livro de Provérbios, ele relaciona a pessoa impulsiva como uma cidade sem muro. Olhe, por exemplo, leia comigo, Provérbios, no capítulo 25, o verso 28. Olha o que diz lá. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Aqui diz que uma cidade, que o homem, ele diz assim, ó, que como uma cidade derrubada, em sua tradução pode estar derribada, e sem muros, assim é um homem que não contém o seu espírito, ou seja, a sua impetuosidade, a sua vontade, os seus desejos. Então, uma pessoa impulsiva, aqui no livro de Provérbios, ela é comparada com uma cidade sem muros. Como era a cidade sem muros antigamente? Uma cidade no Oriente Médio, uma cidade sem muro era uma cidade humilhada, que qualquer pessoa entrava, qualquer animal selvagem, a banda de saqueadores entrava, poderia entrar, destruir tudo. Então, o termo aqui para conter ou domínio próprio significa refrear ou colocar uma barreira. Então, se você é uma pessoa impulsiva, que explode por qualquer coisa, ou que se deixa levar por qualquer suspeita, você é essa pessoa de Provérbios que fala da cidade derrubada e sem muros. Então, suas emoções são saqueadores. São aqueles saqueadores que entram na cidade que está derrubada. Se alguém te critica, eles entram e roubam a sua paz. Se alguém te ignora, eles entram e roubam a sua identidade. Então, reconstruir o seu domínio próprio, no Provérbios aqui, matzar, no original hebraico, para você reconstruir isso, não é sobre você ser frio com a pessoa, mas é sobre você ter proteção. É sobre você decidir o que entra e o que sai da sua mente. É você ser senhor e não servo. Então, a Bíblia nos traz a ideia de que o livro de Provérbios ele nos mostra o caminho para que a gente possa compreender mais sobre esse livro, que a gente possa ter mais paz, para que a gente possa entender. E como é que a gente pode vencer a impulsividade na prática? A Bíblia aponta para o entendimento. Então, a palavra do entendimento, ou binar, né, significa entre, ou seja, é a habilidade de você olhar para uma situação e ver o que está entre as aparências. Então, você precisa ver o que está acontecendo. Siga Provérbios 19:2. É bom pensar antes de agir, perca quem é precipitado. Pense, pare, reflita antes de tomar uma decisão. Quando nós tomamos decisões impulsivas, nós acabamos trazendo para si problemas para a nossa vida. Nós nos arrependemos, nós tomamos decisões que não glorificam o Senhor. E nós precisamos vencer isso. E Deus ele nos dá esse poder. A palavra de Deus nos ajuda a vencer. Ela nos dá o caminho que a gente pode vencer a impulsividade. Ela nos dá um caminho correto. E Jesus ele se identifica conosco. Jesus ele se identifica conosco. Jesus ele foi tentado também a ser impulsivo. Em que aspecto? A Bíblia diz assim, ó, que nós temos um sumo sacerdote, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, Jesus ele se compadece de nós, ele se assemelha a nós, ele se identifica conosco. Por exemplo, olhe na tentação de Jesus. Em Mateus 4, Lucas 4, Jesus ele foi tentado a se jogar de cima do pináculo. Ele poderia ser impulsivo, porque ele era Deus, ele tinha todo o poder, os anjos poderiam proteger ele, Ele mesmo diz lá, quando Pedro ele tenta ele arrancou a orelha do Malco, que Jesus ele fala, olha, você não precisa fazer isso. Se eu quiser, eu peço ao Pai, ele manda legiões de anjos para me socorrer. Então, ele tinha anjos ao seu redor. Ele tinha tudo. Ele poderia ser impulsivo nesse momento. Ele foi tentado a ser impulsivo nesse momento. Só que ele escolheu fazer diferente. Ele tinha um objetivo claro. Ele não deixou que a tolice, como diz a tradução do livro de Provérbios,
tomasse ali, estreitasse a sua visão das possibilidades. Então, quando uma pessoa ela é tentada a ser impulsiva, lembrando, impulsividade é uma tentação a gente ser impulsivo. Então, toda vez que nós cedemos, nós caímos. A impulsividade não é uma doença ou o resultado de uma doença. Ela é simplesmente um coração que não foi educado a pensar antes de agir. E nós precisamos educar o nosso coração. E Deus ele quer fazer isso na nossa vida. O livro de Provérbios ela traz essa sabedoria para nos ajudar a Deus mudar a tolice do nosso coração. Nós precisamos ter essa verdadeira compreensão. Eu quero fazer um desafio para você nessa semana. A primeira coisa é pause diante da sua reação. Se você sentir urgência em responder a alguém ou julgar, espere 10 segundos. Quebre esse ciclo. Espere, reflita e aí você toma a sua decisão. Questione também a evidência. Eu vi isso acontecer, eu estou criando narrativa, isso é coisa da minha cabeça. E comece a reconstruir os muros, como diz o livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28, que nós lemos. Não entregue a sua paz para qualquer comentário alheio. Não entregue a sua paz para qualquer comentário. Não entregue. Então, Deus ele quer fazer essa transformação na minha e na sua vida. Deus ele quer nos transformar por inteiro. E nós precisamos compreender que o livro de Provérbios mostra que a sabedoria ela não é a ausência de emoção. Ela é o governo sobre as emoções. E Deus ele te deu um espírito de domínio próprio e o discernimento para você não errar o alvo da sua vida por causa da pressa, né? Se esse estudo de Provérbios está fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a arma mais poderosa e perigosa que você possui, que é a sua língua. Deus te abençoe e eu te aguardo até lá.